todo esse cenário energético, a gente parte de um princípio que o céu tem um determinado poder. A gente sabe que os astros, os planetas, o Sol, a Lua, tudo isso interfere nas pessoas no dia a dia. Então, vamos dizer assim, esse universo, o céu, ele tem um determinado poder de realização, de concretização. E a terra também tem um poder. No momento em que você trabalha em uma terra, que você cria toda uma condição, tudo é gerado, tudo é produzido aonde? Na terra. Então, se você tem todo um trabalho desenvolvido dentro de uma terra, e quando chega a energia do universo, então você consegue produzir nessa terra e obter grande resultado. E nós temos o homem também tem um poder energético. Então, quando você une, o homem começa a entender como é que funciona esse universo, como é que funciona todo esse cenário energético do céu, todo o cenário energético da terra. Você então vai unir essas energias e você então vai triplicar os seus resultados. Você vai ter condições de ter mais resultados do que se você não tiver todo esse cenário energético, se você não tiver todo esse entendimento. Então o balanço energético, ele vai te dar essa possibilidade, ele vai te dar essa facilidade de você entender como é que o universo está te proporcionando tudo naquele momento, para você saber a hora que você vai avançar, e você saber a hora que você vai recolher, a hora que você vai obter mais resultado e a hora que você não vai obter resultado. Então você vai ter a possibilidade então de aumentar o seu grande resultado, a sua capacidade de ampliação das suas conquistas e neutralizar os desfavoráveis. A partir de todo esse cenário energético, nós vamos definir dois poderes. O poder de força física. Então, o poder de força física é aquelas pessoas que têm uma grande capacidade de movimento, que têm necessidade de fazer movimento. Aquela criança elétrica que não consegue ficar parada, ela tem uma grande capacidade de força física. Então, ela tem que desenvolver a atividade de força física, esportes radicais, esporte que gaste energia, para que ela possa se liberar esse excesso de energia. Porque tudo em excesso também faz mal. Então nós temos que ter cuidado com esse excesso de energia. Então nós vamos entender qual é o poder de capacidade de força física dentro de uma classificação. E cada pessoa tem uma classificação aí de poder de força física. E nós temos o poder intelectual. Então aquelas pessoas que conseguem sentar atrás de uma mesa, estudar, que é mais calminha, gosta de desenvolver atividade mais passiva, aquela criança que consegue sentar na frente do computador, estudar, consegue estudar tranquilo. Então elas são pessoas de poder intelectual. Então nós temos que separar as pessoas de poder de força física, atividades que demandam força física. As pessoas de poder intelectual, desenvolver atividades intelectuais, porque elas conseguem se concentrar, elas conseguem estudar, elas conseguem obter um resultado intelectual. Então nós vamos entender em cada faixa por pessoas, para que você possa então entender aonde que você está classificado, em qual poder, se é poder de força física, se é poder intelectual, se você tem muito poder intelectual ou baixo poder intelectual, você tem muita força física ou você tem baixa força física. Então você vai entender todo esse cenário energético, dentro do balanço energético, para você saber como é que você vai desenvolver, que tipo de atividade você vai desenvolver no seu dia a dia. Então aqui nós vamos entender já em gráfico, mostrar como é que funciona, de que forma funciona. Então nós temos um intervalo dentro do calendário lunar. Nós trabalhamos com o calendário lunar. Nós pegamos o nosso calendário solar e transformamos no calendário lunar. Todo o modelo matemático ele é desenvolvido dentro do calendário lunar. Então nós temos um intervalo de 2 em 2 horas. E a primeira hora inicia às 23 horas, de 23 a 0 horas e 59 minutos. Então nós temos os intervalos. O gráfico horizontal, ele mostra o somatório energético por órgão e suas respectivas cores correspondentes. Então aqui no gráfico horizontal ele está mostrando
a intensidade energética de cada órgão. Então nós temos aqui a cor azul, que nós temos o rins, nós temos a cor verde, que é o fígado, a cor branca é o pulmão, a cor amarela é o pâncreas e a cor vermelha é o coração. Então nesse gráfico do balanço energético horizontal, ele vai te dar a intensidade energética de cada órgão. Então se você é um terapeuta e precisa entender em que você vai treinar ou ativar o Yang ou o Yin, ou como é que você vai fazer? Você vai entender através do gráfico horizontal. Ele vai te dar a intensidade energética de cada órgão, de 2 em 2 horas, 24 horas. Então o sistema ele vai te disponibilizar isso 24 horas. Ou você pode tirar pelo PC, pode tirar pelo tablet, pode tirar pelo celular. Então o sistema ele vai ficar online 24 horas para atender as pessoas, independente se ele está no país que aqui é dia, lá é noite. Então o sistema ele vai atender como um todo. E aqui então nós temos o órgão e o elemento e a cor. Então o coração, o elemento fogo, a cor é vermelha, o pâncreas é a terra, a cor é amarela. O pulmão é o metal, a cor é branca, o rins é a água, a cor é azul e preto, e o fígado é a madeira e a cor verde. Então, baseado nesse gráfico horizontal, você vai poder identificar qual é o órgão, qual é a intensidade energética de cada órgão a cada 2 horas. Então você vai ter uma facilidade de fazer diagnóstico 24 horas da pessoa. Para que você possa entender, está com dor de cabeça, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com enxaqueca, eu estou sem força, eu estou com preguiça. Então você vai ali no gráfico e vai ver o órgão que está precisando ser trabalhado. E no gráfico vertical, é o intervalo também de 2 horas, onde que você vai trabalhar o ciclo construtivo e o ciclo destrutivo, onde que você tem o controlador, o ativador e o controlador, o dominador e o dominado, definindo o grau de potencialidade energética focado no ativo Yang e no passivo Yin. Então aqui, a partir desse balanço energético do ciclo construtivo e destrutivo, nós vamos ver qual é o órgão que está ativando, qual é o órgão que está controlando, qual é o órgão que está dominando, qual é o órgão que está sendo dominado. E você então vai poder, dentro do gráfico, identificar se esse potencial energético ele é um potencial passivo, se ele é um potencial ativo. Se ele é um potencial ativo, é pessoa de poder de força física. Se ele é um potencial passivo, ele é um poder de força intelectual, e vai entender dentro de um conjunto e vai poder então montar toda uma estratégia para você fazer uma gestão e entender e fazer o que fazer no seu dia a dia, para que você possa obter o melhor resultado, evitar o desgaste desnecessário, e aí você vai ampliar o seu poder de realização, o seu poder de conquista e de realizações. Então aqui na primeira código de barra aqui, a barra vermelha é a barra do balanço energético natal. Então você tem o balanço energético do ano que você nasceu e balanço energético do dia que você está. E aí você então vai poder entender como é que você tem as suas variações no seu dia a dia em cada momento. Então no momento em que você contrata o balanço energético na Vieira Fonseca e Consultoria para sua aplicabilidade no dia a dia, então você vai sair os 2 gráficos, o gráfico da intensidade energética por cada órgão, que é a parte horizontal, e no gráfico vertical, aonde que vai definir o seu poder de força física e o poder de força intelectual. Dentro do poder de força física, nós colocamos 4 classificações, e dentro do poder intelectual, 4 classificações. Então você vai ter de pequena boa fortuna, média, grande, extrema boa fortuna, dentro das 2 categorias, de capacidade de poder de força física e capacidade de poder intelectual. Isso é importantíssimo, você ter esse entendimento para você saber como você vai agir, para você não ter desgaste
desgaste energético. Quando você tem um desgaste energético, você perde vida, você perde longevidade. Porque quando nós nascemos, nós temos uma energia chamada energia vital, que é para a gente viver dentro de um ciclo de 120 anos. Mas como nós temos um desgaste no dia a dia, em função das tensões, desenvolver atividade além da sua capacidade que não deveria, sem uma alimentação adequada, sem um controle adequado, e aí você então começa a ter desgaste, então você começa a ter perda de longevidade, perda de capacidade intelectual, perda de capacidade de força física, perda de capacidade de realização, perda de capacidade de conquista e de realização. Então, a partir de toda essa informação, a partir de todo esse conhecimento, você teve a facilidade de entender como é que você vai ter menos desgaste energético e obter mais resultado no seu dia a dia. Esse balanço energético, ele está com uma precisão acima de 99%, acima de 90%, e dependendo dos casos, ele bate 99,9%, porque isso é um modelo matemático, isso é reações químicas que é existente dentro do ser humano. Então não tem como fugir da matemática e da química, é resultado concreto, definido, que você vai entender e você pode aplicar no seu dia a dia e vai perceber do que está falando. Aqui não tem senti, pensei ou analisei, não, é concreto. É fórmula matemática utilizando a aplicação da química no dia a dia. A bioquímica no nosso organismo, que é a qual eu sou especialista na área de química. Dentro do balanço energético, então nós vamos definir as pessoas de poder de força física dentro de uma classificação. De 0 a mais 15 é ideal, é extrema boa fortuna, poder de força física com sintonia com o poder intelectual. Então quem está dentro dessa faixa de 0 a mais 15, ele vai ter uma capacidade de força física muito interessante. É onde você tem os bons líderes, é aquelas pessoas que o mundo está se destruindo, ele está tranquilo, é aquela pessoa zen. É uma das melhores características, porque tem uma grande sintonia entre força física e poder intelectual. Então ela pode desenvolver com muito mais precisão os seus estudos, suas atividades e grande poder intelectual. É uma faixa fantástica, de 0 a mais 15. Eu tenho um estudo de 0 a mais 10, que são a nata das pessoas que têm a facilidade de obter muito resultado, são pessoas que estão sempre zen, nunca está de mal com a vida, nunca tem problemas, são líderes fantásticos, são líderes carismáticos, está sempre de bem com a vida. Então é uma faixa entre 0 a mais 15, é muito interessante de ser trabalhado. De mais 16 a mais 30 é um ativo de fácil controle, de grande boa fortuna, poder de força física com pequena dificuldade no poder intelectual. Então essas pessoas que já estão classificadas dentro do mais 16 a mais 30, eles já estão mais para atividade de força física, eles querem estar sempre em movimento, estar sempre em ação. A criança é aquela criança elétrica, então ele começa a diminuir o poder intelectual e começa a predominar a força física, a força que dá maior capacidade de movimento e ação.